Late que eu te escuto hoje com a médica veterinária Vivi Saldanha, a médica veterinária que denunciou a Prefeitura de Porto Alegre na época da enchente e hoje tem um projeto lindo que é o Instituto Vivi Saldanha. Mas antes de começar minha conversa, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, pois aqui vai ser um espaço onde aqueles que fazem a causa animal de verdade sempre terão voz. Vivi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paula. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vivi, nós não nos conhecíamos pessoalmente, Não. então seja muito bem-vinda. Nós nos conhecíamos pelas redes sociais, assim como muitas de nós, né, da proteção animal, a gente acaba criando vínculos pelas redes sociais, então a gente está tendo essa Na oportunidade. enchente? Nós nos conhecemos justamente nesse episódio, nossas primeiras trocas e falas foi justamente nesse episódio da Cadela Francisca, que é um caso que eu acho que vale a pena a gente falar, porque vale a pena lutar pela vida. Sim. Então, acho que é importante a gente salientar isso aqui. E me conta um pouco como que foi essa tua passagem pelo período da enchente lá como médica veterinária de um abrigo, que era um abrigo da Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Bom, como tu falou, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente está se conhecendo agora, tendo a oportunidade de se ver pessoalmente. Por mais que tu já tenha me convidado milhões de vezes para ir lá no Bem-Estar, em Canoas, eu nunca pude ir, porque eu estava sempre ou resgatando ou com meus animais em casa. Mas tu me ajudou. Em uma vez foi um pedido, que nem foi meu, né? Foi um ato de esconder um fato e a gente acabou se conversando e se acertando, né? E salvando uma vida que foi a Francisca. Paula, para mim te falar assim como é que foi o período da enchente, para mim é terrível falar sobre isso. Para mim foi o pior momento da minha vida, algo que eu não queria que voltasse, algo que eu tenho traumas até hoje e muita raiva de muita gente até hoje. A enchente, ela revelou o caráter de muitas pessoas Sim. e nos fez enxergar muitas verdades, né? Verdades que estavam estampadas na nossa cara, né? E a Eu gente, por vezes, conheci não via. muitas pessoas maravilhosas que queriam ajudar de fato, que foram aqueles voluntários que estavam lá, aquelas senhorinhas que vinham do trabalho, que andavam quilômetros de a pé porque não tinha transporte, não tinha, às vezes não tinha internet, era um caos naquela época, e eu via aquelas senhoras, aquela gurizada, em vez de estar em casa curtindo, não, estava lá no abrigo, voluntariado, ajudando. Então, teve muitas pessoas maravilhosas que eu conheci, mas teve muitas pessoas que eu não queria nem ter conhecido. Essas que tu citou são aquelas pessoas que a gente diz que fazem a coisa acontecer de Sim. fato, né? Porque eram os que estavam lá sem telefone na mão, Sem nada. pelos animais, ou aqueles que levavam o lanche para quem estava nos abrigos, ou o pessoal, às vezes, que tinha uma galera que ia muitas vezes nos abrigos para fazer as limpezas. Sim. Então, essas Para pessoas. passear com os animais. É. Era o horário que eles tinham livres e às vezes eles iam em vários abrigos, né? E tinha não só em aqueles um. que pegavam o celular só para. Ah, Estou aqui! Tinha aqueles. O que eu posso te dizer é o quê? A enchente deu numa época horrível, que foi na época de eleição. Isso acabou com muita coisa que poderia ter dado muito certo, que poderia ser algo muito legal, porque ali que a gente conheceu o quê? As pessoas vindo passear com o cachorro uma vez para postar um vídeo e dizer que era da causa animal e não era. Mas quando tu fala assim, né, da época de eleição, tem alguma coisa específica assim que te marcou muito em relação a isso? Né? A gente sabe aqui, para pontuar, a Vivi ela acabou, de certa forma, sendo perseguida por expor situações, assim como eu também expus a realidade do bem-estar de Canoas. A Vivi fez isso em Porto Alegre. Passou por uma perseguição, acredito que ainda tem aí algumas questões que tu nem possa falar para que não venha a ser perseguida novamente. Eu posso falar muita coisa, né, Paula? Muita coisa eu não posso falar, muita coisa eu falaria se eu fosse muito rica e fosse embora do Brasil. Ou se tu tivesse influência política, porque daí tu pode falar que eles botam o pano quente em cima, né? É assim. Isso jamais eu vou ter, isso eu sempre falei que eu não entro pra política, não adianta, e eu acho que é isso que faz eu seguir firme aqui lutando, sabe? Voltando ao assunto, falou que a gente se conheceu através da Francisca. Para quem não me acompanhou ou acompanhou a Paula nessa época, eu estava lá lutando, eu tinha denunciado o abrigo. Mas quais eram os motivos da denúncia? O que O tinha de problema errado do dentro desse era o abrigo? quê? É o Centro Vida, né? É o Centro Vida, era o maior abrigo de Porto Alegre, né? Quando eu entrei tinha 850 cães, mais gatos, enfim.
O que aconteceu? O abrigo era da prefeitura, o prédio era do governo. Quem fazia a gestão era a prefeitura, mas o prédio era do governo, né? Que era o Centro Vida. E ali passou 2 meses e a gente batalhando tudo, né? Um gaze, uma agulha, uma seringa. Os insumos eram vocês, a prefeitura Era. não fornecia nada. Nada. E aí eu comecei como voluntária lá, eu fui para lá com meus professores na época de faculdade, a gente acabou, em vez de professores, a gente era colegas trabalhando naquele caos, né, que foi a enchente nas madrugadas, e depois a prefeitura teve que contratar médicos veterinários, e eu acredito que eu fui a única que ficou contratada, que já estava de voluntária antes, e eu fiquei no meu turno, que era o da noite, madrugada até de manhã. Ali a gente tinha que conseguir tudo, Paulo. A gente não ganhava um saco de ração de prefeitura, de ninguém. Não vinha Foi um lá. voluntário, é aquela nada. frase, o povo pelo É. povo na enchente. E aí passou 2 meses, sempre com aquela desculpa, mas é que tem pessoas na água ainda, tem isso, tem aquilo outro, e a gente conseguia entender perfeitamente que estava um caos para todo mundo. Mas se passou 2, 3 meses e nada mudou. Chegou num ponto... Quanto tempo tu ficou no abrigo? Olha, eu entrei lá em maio, eu saí, fui forçada a sair em agosto, dia 2 de agosto. Dia 2 de Tá, agosto. vamos contextualizar para o pessoal como nós nos conhecemos em questão ao caso Francisca. O caso Francisca, gente, é um caso onde uma cadela teve sinomose dentro do abrigo Centro Vida, Foi lá o em Porto motivo da Alegre. minha denúncia. E a Vivi viu que alguns médicos veterinários e gabinete, enfim, lá da Causa Animal em Porto Alegre, na enchente, eles estavam fazendo uma enquete para fazer eutanásia Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp, uma enquete pelo WhatsApp para fazer eutanásia numa cadela que contraiu sinomose e acabou ficando paraplégica, mexendo só a cabecinha. Isso. A minha denúncia no abrigo, quando eu fui demitida e impedida de entrar novamente lá, para quem não acompanhou, resumindo, bem resumido... Tem tudo lá no foi, teu perfil, tem quem tudo quiser lá. seguir, a gente vai deixar aqui. Foi porque eu não queria mais que entrassem novos animais de outros abrigos, porque o nosso estava com surto de sinomose. A gente tinha cachorros em banheiro. Eu tinha cachorros internados no meu nome em clínicas veterinárias parceiras. A gente não tinha uma luva, não tinha nada, não tinha uma roupa, não tinha um avental. Aquilo virou um caos, virou uma chacina. E aí eu fui demitida, enfim. Depois que eu fui demitida, eu descobri, através de algumas pessoas lá de dentro, ainda que falavam comigo, falaram, Vivi, estão fazendo o gabinete da Causa Animal em Porto Alegre, né? Estava fazendo, os integrantes ali do gabinete estavam fazendo uma enquete pelo WhatsApp, junto com as veterinárias que ficaram no abrigo, né? Porque eu já tinha saído, eu estava impedida de entrar. Proibida de entrar num abrigo onde tu Onde foi eu voluntária. Desde o início, consegui praticamente 90% do que tem lá. Vacina, tudo eu, junto com a ajuda dos voluntários e tudo. Absurdo. Então, os voluntários que ficaram ao meu lado também foram impedidos de entrar. Veterinários que ficaram ao meu lado foram demitidos. Mas aí eu descobri, através dessa pessoa me pedindo ajuda, Vivi, vão eutanasiar a Francisca. Eles votaram, deu 8 votos a 0. Nenhum veterinário se posicionou. Nenhum veterinário se posicionou, a não ser aqueles que ainda falavam comigo, que me pediram ajuda, né? Falaram, Vivi, faz alguma coisa, né? Porque os mesmos que estavam lá dentro, se eles falassem algo, eles seriam demitidos e impedidos de entrar, igual eu fui. Então, eu conseguia meio que saber tudo o que acontecia lá dentro, sabe? E aí eu descobri isso aí, me mandaram o print, eu automaticamente chamei o Ministério Público, a promotora do Ministério Público. Primeiro tu foi pro Ministério Público. Sim. E depois foi para as assim, redes olha, sociais. estão querendo eutanasiar uma cadela que ela só está com as sequelas da sinomose. Aquilo ali a gente trabalhou já meses para manter ela viva. Sim, porque tinha o PCR já Sim, negativo. estava negativo. A gente fez de tudo para manter ela viva. Agora é questão de fisioterapia, célula-tronco, enfim, tem possibilidades. Não é indicação de eutanásia. E aí a promotora falou, tá, me dá um momento que eu vou falar lá com o pessoal do gabinete e vou dizer que tu quer a cadela para ti. E aí eles vão te devolver. Passei meu endereço da minha casa, tudo certinho, que eles iam me largar lá de noite a cadela. Moral da história, tive que acionar a 15ª da Civil para ir atrás, passou de noite, não teve retorno, a promotora falou que não tinha mais contato com eles, que eles não iriam me dar a cadela, e nisso lá de dentro que é a Francisca, lá de dentro do abrigo, falaram que eles tinham retirado a cadela de lá, não sei para onde. E aí eu acionei daí começou a 15ª, o mistério. A 15ª foi atrás e encontrou que estava contigo. Daí agora para contextualizar, foi aí que eu e a Vivi, nós nos conhecemos. Isso. Porque quando a Vivi fez essa denúncia toda,
O pessoal do gabinete da época fez contato comigo, como Instituto Paula Lopes, e falou, porque sabem que eu tenho muitos cães deficientes, então os cães deficientes para mim nunca foram um problema, muito pelo contrário, a gente tem uma estrutura hoje do centro de reabilitação para isso, então a gente até prioriza esse tipo de resgate. Eles entraram em contato e falaram: a gente está com uma cadela e que não tem condições de viver dentro do abrigo, tu ficaria com ela? Eu automaticamente estendi a mão para o gabinete da causa de Porto Alegre na enchente para receber essa cadela. Só que não comunicaram a Vivi. E aí é que está o grande problema, né? E nem a polícia, mesmo tendo o Ministério Público mandado eles entregar a cadela para ti. A Vivi poderia ter adotado essa cadela. Mas por questões daí entra, acho que um pouco de ego, um pouco de política, um pouco de tudo, né? Não deixaram tu adotar. Ela veio para o Instituto. A 15ª foi atrás, descobriu que estava comigo. Levamos veterinários para fazer laudos, enfim. Ficou internada na clínica. E na minha caminhada com a Francisca, eu consegui a proprietária de uma das clínicas Mundo à Parte. Que é especialista. Especialista em fisioterapia. Em fisioterapia para recuperar o melhor local que ela poderia ser adotada para aquilo ali foi tudo. A Francisca teve uma chance de novo, sabe? E ela foi para uma clínica da Mundo à Parte em Santa Catarina. Não ficou aqui. Me esqueci o nome dela. Sim, tu me mandou vídeos e tudo. Mas aí a gente se conheceu por quê? Porque a 15ª entrou em contato contigo e falou: Paula, essa cadelinha tem, né, algo... Tem histórico, né? Não quer falar com a Vivi? A gente nunca tinha se falado, né? E daí tu me ligou. E aí eu falei, tu me perguntou: Vivi, tu quer a cadela é tua. Eu te ajudo no tratamento, né? Que na época eu te falei, eu já tô com 2 com sinomose aqui em casa do abrigo. Que eu tô aqui na minha casa, que era o Gus e a Roses, né? Sim. E aí eu falei pra ti: Paula, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais nada. Tem como tu ficar com ela pra mim? Mas, tipo, depois eu pego ela de volta, eu ainda te falei, Sim. né? Aí tu falou: olha, eu vou tentar a adoção, vamos conversando. E ali tu foi achando adotante, foi me comunicando, e aí a gente chegou no consenso que a Mundo à Parte lá, Santa Catarina. Uma das donas lá seria, né? A adotante. Mas aproveitando esse assunto de eutanásia, a eutanásia sempre é um assunto muito polêmico, inclusive eu tenho enfrentado aí problemas jurídicos por falsas acusações, né, porque hoje em dia tem pessoas que são 100% contra a eutanásia, mesmo tendo essa questão de, em alguns casos, a eutanásia ela pode... O caso da Francisca era um caso de eutanásia? Depende, no meu ponto de vista. O que eu penso, Vivi? A Francisca, se fosse para ficar dentro daquele abrigo, naquelas condições, isso seria a opção para ela, porque ela não tinha qualidade de vida e não tinha nenhuma estrutura. Agora, privar uma vida que tem condições só por custo e simplesmente fazer eutanásia, aí entra o absurdo da história, né? Muitas pessoas queriam a Francisca. Não era só eu. Só que eram pessoas que não estavam, né, ligadas a eles. Então, como é que eles vão... Gente, é o que tu falou. Tu concorda com a eutanásia, Vivi? Nós, médicos veterinários, a gente tem o poder de fazer. Eu vou te dizer assim, ó, em todos os meus anos formados, eu nunca fiz nenhuma eutanásia, nunca autorizei, nunca fiz, nunca mandei alguém fazer, mas já acompanhei uma e eu digo assim, tem animais e animais. Às vezes a gente tem que optar, o médico veterinário tem essa responsabilidade de saber se aquilo ali vai livrar o animal de um sofrimento, se não tem mais tratamento, Já sabe? tentaram tudo, Já tentaram né? de tudo, não tem mais, vai morrer sofrendo, gente, é necessário. Eu não consigo fazer psicologicamente porque eu morro chorando ali junto com o animal. É que daí entra essa tua veia protetora, sabe? né? Assim, mas e se eu tentasse mais um pouquinho, sabe? Por mais que não tenha. Mas o médico veterinário pode fazer sim. Vivi, e tu entrando, porque, não sei, vamos ver se eu tô certa, mas até enchente tu era a médica veterinária. Vivi, quando tu caiu num abrigo da enchente, aí que entrou essa questão mais protetora, não que tu não amasse, né? Mas essa questão de cair para dentro da causa animal, de se envolver com os protetores da causa animal. Como que foi isso? E quando tu começou a mergulhar nesse mundo, né, depois da enchente, que mais, como é que eu posso fazer essa pergunta? O que mais te frustrou na causa animal? O que mais te trouxe, tipo, o que mais te decepcionou na causa animal? Tá. Eu, desde pequena, venho pegando
bicho, né? Tipo, eu sempre Tu resgatei tem um bicho. porco, né? Eu tenho a porca, a Pink. Uma porca. A Pink, que foi, a mãe dela foi resgatada da enchente, Canoas, grávida, né? E eu fiquei com um dos filhotinhos da Paula Saldívia, foi a protetora que resgatou a mãe dela. E eu tenho lá, minha Pinks. Aí, o que que acontece? Desde criança, eu posso dizer assim, Paula, se tu me perguntar assim, eu vou te perguntar, tu é protetora, eu vou te perguntar. Uma pergunta bem polêmica, Paula, mas eu vou te perguntar. Tu trocaria a tua vida pela vida de qualquer cachorro que tu achasse na rua? Obviamente. Como assim trocaria a tua vida? Mas se tu tivesse que escolher, ou o cachorro ou tu. Não, não Não? trocaria. Não trocaria, porque a minha vida eu vou ser capaz de É. salvar outras dezenas e centenas. Esse é o problema. Esse é o problema, não. Esse é o meu problema. Eu não conseguiria. Desde criança. Entre Pra tu mim, morrer e é. um cachorro morrer, morre tu? Independente se é um cachorro que eu nunca vi na vida, eu tenho o mesmo amor como se fosse meu. Não, mas eu não. E eu trocaria de lugar com ele. Porque eu não conseguiria saber que eu tô aqui, que causou a morte dele. É uma coisa muito doida. Mas eu vejo assim, eu sou diferente. E então, as pessoas erradas acabaram frustrando alguém muito diferente. Tu entende? Mas o que Alguém te que não tem frustrou apuração, né? especificamente, assim? Tudo, O que que tu, quando tu mergulhou na causa animal, que tu olhou e falou assim, meu Deus, isso é um Tudo. lixo. A roubalheira, tudo. Às vezes, eu vejo hoje em dia as pessoas idolatrando aí muitas pessoas famosas que têm um certo prestígio e eu fico assim, gente, não dá para entender. Antes eu era uma veterinária que adotava, resgatava cachorro de rua, botava para adoção ali em casa. Eu nunca usei internet para isso, eu nunca me promovi para isso. Eu ia fazendo ali no meu bairro, fazendo, acontecendo, nunca sempre tive a ideia de ter um local para mim, mas não um local tão grande como é o de hoje, mas sim, morar no Sim. meio do mato e ter 70 mil cachorros, né? E bicho. Mas a questão é que quando eu entrei para enchente, os meus ídolos viraram os meus inimigos. Ali eu vi que todo mundo, não digo todo mundo, é 99,9% das 9% das pessoas usam a causa para si e não para os animais. Eu me lembro que no Centro Vida, a Luísa Mel teve, não esteve? Qual foi o envolvimento dela com o Centro Vida? Pois então, Ô, Paula, quantas. Eu tava sozinha, tirada. Eu tava sozinha. Não, se põe no meu lugar. Eu tava sozinha, atirado um monte de piranha aqui, ó, querendo me pegar. E eu ali sozinha. E era assim, era ameaça. Era assim, ó, a próxima de um saco preto é tu. Porque a minha Meu live foi Deus. carregando um saco preto com a preta, com a cadelinha que eles Sim, mandaram lembro. botar no lixo, na calçada. É, até isso a Vivi passou. Ela tinha um cachorro, uma cadela que morreu. Preta. Conta. A preta, começou isso tudo por causa da preta. A preta eu internei numa clínica em meu nome. A gente pagou todo o tratamento dela, juntando aí com as doações das pessoas. Só que a preta veio a morrer, tava com sinomose. A preta veio de um abrigo sem sinomose, que esse abrigo fechou em Porto Alegre e mandaram essa cadela para o nosso abrigo, mesmo o nosso abrigo estando fechado por causa do surto de sinomose. A sinomose pegou ela, mesmo ela estando vacinada, ela morreu. Por causa do quê? Incompetência. Nós, médicos veterinários, avisamos. Só que se tu falasse alguma coisa, tu era demitida. Tu Sim. era... Então, eu vi aquilo tudo. Pediram para mim colocar o corpo dela no lixo, numa calçada, no lixo, um corpo... E era viral ainda Era a doença. viral, era Cara, viral. não que justifique, mas, Não, cara, era viral, era não viral. pode, né? Por mais que as pessoas falem, ai, mas é um cachorro, o que que tem, né? Sim, porque depois Gente, tá morto, mas era viral, ia era ter um problema viral. pros outros animais. Era viral, outra. Atirar no meio de uma calçada, um cachorro que tem tutor. Ele tinha tutor, aquele cachorro. Sabe? Tipo, cadê um pouquinho, sabe? Não pode fazer isso. Existe leis para isso, entendeu? Se existe leis para ti, se tu tivesse uma clínica, tu teria que cumprir, Claro. ou eu como médico veterinário, o poder público também tem que cumprir essas leis. E é isso que mais me frustra, é que para eles não funciona, eles não seguem essa lei, tá tudo bem. Só que nós, aqui embaixo, nós temos que seguir. Então, eles mandaram botar no lixo, fui lá, gravei aquele Daí deu aquele live, rebuliço mostrei todo na toda internet. aquela merda Merda. que tava lá dentro, que era aquele troço que tava lá dentro. Aí mostrei aquilo tudo, nossa, nunca mais consegui entrar, chamaram polícia. Todo policiamento de Porto Alegre veio para não deixar eu E entrar. em que momento a Luísa Mel veio daí? A Luísa Mel veio no momento onde eu estava sozinha, eu não tive ajuda de nenhum protetor.
De nada, gente, de político. De nada, de nada. Eu estava sozinha. E ali eu fiz uma live dizendo, Luísa Mel, pelo amor de Deus. E ela ouviu. Vem me ajudar, porque eu acho que precisa ter alguém grande, com uma influência grande, para mostrar aquele abrigo. Eu tô falando a verdade. Só que Sim. isso eu já tinha denunciado, o Ministério Público tem todas as gravações, tudo. Aí ela veio e aquilo me surpreendeu. Poxa, ela saiu lá do estado dela, veio até ali. Ela conseguiu entrar sozinha dentro do abrigo. Eu tive que ficar do lado de fora com mais de 100 policiais que estavam lá para não deixar eu entrar Tu no é abrigo. perigosa, hein, Vivi? O Tu Mota, é perigosa. o Mota falando assim, Olha, mas o que é isso? Tá aqui uma indiciada e uma outra perigosa aí. A Vivi perigosa. Aí eles pegaram. Eu fiquei do lado de fora, a Luísa Mel gravando uma live e ali ela mostrou tudo, né? Ali tava aqueles animais em banheiro, os animais que a prefeitura tava dizendo que não tinha nenhum animal com sinomose, ali tava tudo. E ela levou esses cães, a Luísa Mel levou Ela cães. tentou levar, mas a prefeitura não deixava. Tanto é que teve protetoras que foram lá querendo pegar animais lá do abrigo e eles não deixavam. Ali eu comecei a... Ali, Paula, ali eu comecei a ver assim, ó, é vantajoso deixar animais nos abrigos. É vantajoso para quem? Pra quem? Ai, Paula, se acabar o abrigo, acaba a ajuda. Tu diz dos próprios voluntários que estavam lá? Não, eu digo assim, ó, tinha voluntários que se venderam a talvez um Ao possível sistema. cargo de CC, Não, alguma teve coisa, porque sabe? em Canoas teve, que começou como voluntário Isso. e em seguidinha Depois, tipo, por aceitou mais cargo. que era uma ótima pessoa no início, depois falou, não tô vendo Ah, nada. não era Não. uma ótima pessoa. No Porque início. não tem como. A pessoa não muda em uma semana, em um mês Muda. nunca prestou. Ela só botou pra Tudo fora bem, a nunca porcaria de prestou, gente mas que eu ela tava era. vendo ela naquele caos Sim, ali, tu sim, entendeu? entendi. Eu tava vendo ela naquele caos. Pra mim era uma pessoa normal, mas depois tu vê que eu tava com o policiamento inteiro, eu olhar pra pessoa e falar, tu tem certeza? Tu sabe tudo que a gente passou aqui dentro e a pessoa baixar a cabeça e de testemunha deles contra mim? Isso eu não jamais eu vou esquecer dessas cenas. Eu tenho ódio dessas pessoas. As pessoas falam, ai, Vivi, perdoar um... Eu não perdoo ninguém, eu quero mais é que a casa deles caia. Não, mas agora pausa. Um fundo musical, um Não. louvor, por favor. Não perdoo ninguém. Foram muitas vidas. Eu saí de Porque- lá com 42 perdas. Porque, Vivi, a única pessoa que vai carregar esse peso é tu. Quem carrega, quem sofre é a gente. Eles estão fazendo a vida deles. Mas enquanto Então, eu tiver raiva... Libera perdão pra essa Não, gente, minha capaz, amiga. não. Libera. Não, tá louco. Já sou boa demais ainda, mas perdoar eles. Eu falo assim, ó, Eles vão colher. Não, eu sei, porque a justiça aqui dos homens não funcionou, Paula. E isso, resumindo, denunciei para o Ministério Público, foram lá o Ministério Público, a Luísa Mel veio, teve reunião na prefeitura, prometeram rios e um mundo para a Luísa Mel, não cumpriram nada do que prometeram para ela. E ela te deu retorno depois. Me deu, eu consegui contato com ela, sim. Política. Aonde tem política é muito difícil, Paulo. Não tem como vencer o sistema. Não tem. Ou tu se rebaixa, ou tu sai como louco igual sair. Ou como criminosa, como ou eu saí. Ou assassina. Entendeu? Foi o que eu te falei, né, Paula? Quando eu descobri a tua questão, eu sou sempre assim. Antes de ir pra internet, ali como tu viu, eu comuniquei ao Ministério Público antes, eu chamei o pessoal do gabinete antes. Tudo eu chamo antes. Eu não pego uma louca, saio abrindo, fazendo live sem noção. Quando eu descobri que estavam, né, que o pessoal que te denunciou me chamou. Uma das vantagens que eu tenho é isso. Como eu tive coragem de denunciar pessoas grandes, né, um sistema, eu recebo muitas denúncias, e recebi naquela época inúmeras denúncias de todos os abrigos que vocês possam imaginar, de todos os políticos que vocês imaginar, de todos os setores, gente. É setores, eu não estou falando só de prefeitura, eu estou falando de tudo. A gente está falando especificamente de gabinete da causa Engloba animal. Estamos tudo. falando de órgãos até maiores, né? Maiores, muito maiores. São todos unidos, né? Isso, são tudo unidos. É para não falar. Aí, o que acontece? Eu recebi milhares de denúncias. E o teu caso, na mesma época que eu denunciei o abrigo que eu tava, eu recebi a denúncia dos containers com gato com esporotricose, com os animais lá, Em os 2024. cães. Em 2024, ali em julho, né? Uhum. Julho e agosto. Foi que eu recebi isso daí das mesmas pessoas. Das mesmas pessoas que te denunciaram.
E o que eu fiz? Sendo, então, que a denúncia já estava correndo desde 24 Isso. e eu fui denunciada em 25 como se eu tivesse criado Tu um nem caos. tava lá. Aí eu peguei e falei pra essas pessoas, olha, gente, eu estou sozinha. Eu nem saio de casa, eu tenho ameaça todo dia. Dava um tiro lá na esquina, minha mãe me ligava, achava que eu tava morta. A minha vida virou um horror. Eu não podia sair na rua sozinha, porque era ameaça 24 horas. Nada aconteceu, tá, gente? Não denunciem que não acontece. Aí, se, né, se a pessoa tem a verdade, se tá falando a verdade, se tu tem como provar tudo, se tu é uma pessoa honesta, não tem como te derrubarem, gente. É isso. E eu tô aí. Eu vou pra tudo que é lugar. E aí, Paula, o que que acontece? Isso é mulher de verdade, que não tem medo, que não se dobra. E eu adoro entrar nesses lugares e olhar nos olhos dele que eles abaixam, eles ficam minúsculos perto de mim. E eu amo isso. E eu amo estar nesse lugar, porque eles estão lá ainda. Aí o que que acontece? Aí esse pessoal te denunciou, não, denunciou a gestão que estava lá no Bem-Estar em 2024. O que que eu falei pra eles? Gente, eu acabei de denunciar o maior abrigo aqui de Porto Alegre. Eu tô numa função, não saio de casa. Pra mim sair de casa eu tenho que conseguir um monte de gente pra ir comigo. Então, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém me ajudando. É voluntários me ajudando. Eu virei pele e osso, Paulo. Pele e osso. E eu tava com os bichos, meus bichos em casa. O Gus com sinomose. Aquele negócio tava... Eu com o cachorro internado em clínica, com isso, com aquilo, tentando salvar os cachorros lá do abrigo ainda, que eu não podia entrar. Então, eu tinha os meus infiltrados lá dentro. A Que gente sempre me tem, ajudavam. né? Graças a Deus, pessoal, eu falava assim, fica quieto, fica aí dentro, que eu Glória preciso a saber Deus como é que pelos tá. infiltrados Eu que nos preciso trazem saber- informações. eu preciso saber como é que tá. A gente precisa tirar esses animais aí. Aí a gente foi conseguindo adoção. Entendeu? E tirando de lá. Nenhum cachorro foi pra usável, pra nada. Não foi pra canil, não foi. Porque eu acho assim, ó. Canil é uma. É uma Canil. bosta. Aquilo ali não é vida. Eu acho que até as ONGs, agora vão querer meu rim. Até as ONGs, os protetores, deveriam ser fiscalizados. Porque tem gente que é protetor e que recolhe, tira da merda pra bosta. E eu falei isso quando eu tava como secretária e pegaram só essa frase da merda pra bosta e fizeram um caos com isso. Mas é. Porque não adianta tirar da rua e enfiar no lugar Às pior. vezes na rua tem um bem-estar melhor do que lá dentro, num quadrado com um cubículo, o Exato. cachorro enlouquece. Acorrentado, Sozinho, em sem 40 nada. graus, Aham. é isso aí. Aí o que que acontece? Aí eles te denunciaram pra mim. E te denunciaram, não, denunciaram a antiga gestão lá do Bem-Estar, né? Que eu nem sei quem é. Se tu me falasse quem é, não sei agora, né? Aí eu falei assim, gente, eu não posso, eu não estava aí. Deixa eu fazer um coque. Ah, não, desculpa, depois eu faço, tô com o cabelo curto. Eu não estava aí. Eu não. Vocês têm que pegar. Peguem o celular de vocês e façam. Ai, Vivi, eu tenho medo. Eu tenho medo de não poder entrar aqui. Eles vão fazer contigo a mesma coisa. Né? Vão fazer comigo a mesma coisa que fizeram contigo. Não vão deixar a gente entrar mais. Eu vou perder meu salário. Aí eu falei, bom, gente, como é que eu vou falar algo de vocês? Tá, vocês me mandaram os vídeos, me mandaram foto. Mas façam vocês. Eu não tenho. Como é que eu vou falar? Olha, o cachorro tá lá, o gato tá lá, se eu nem tô lá. Sim. Entendeu? Façam vocês. E aquilo ali foram me chamando várias vezes sobre aquilo ali. E aí eu fui conversando com muitas pessoas sobre aquela situação do bem-estar de Canoas. Moral da história, passou, né? Tudo passou, sobrevivi aquele caos. Aí tu entrou no bem-estar de Canoas em janeiro. E eu falei, bom, a mulher pegou, né? A Francisca, pra mim, não matou a Francisca. Pensei, tem uma pessoa, né? Porque eu levei... Paulo, é só descobrir pessoa ruim, sabe? Tipo assim, é só pessoa ruim que vinha lá, ai, conta comigo, mas não era contar comigo, é conta, me ajuda a ganhar voto. Foi bem numa época eleitoral. Mas eu também. Entendeu? Eu Foi também. bem numa época eleitoral. E aí, tu entrou. E eu posso falar isso daí, e foi o que eu te falei, Paula. As pessoas vieram me macetar ali no meu Instagram falando, tu não vai falar da assassina? Fala da assassina. Tu não vai falar da assassina, tu é médica veterinária, tu não vai lá e denuncia prefeito, isso e aquilo. Por que tu não tá falando da Paula, né? E eu falei, gente, eu não vou falar uma coisa que eu não tenho prova. Porque tudo que eu falei, eu tenho prova. Ou seja, live, ou vídeo, ou foto, ou documento, ou o próprio Ministério Público foi lá e constatou maus tratos. Então, eu posso bater no peito e falar o que eu vi. Agora, essas denúncias que tá acontecendo agora, já estava acontecendo na época da enchente. Ninguém... E as pessoas não é a Paula que estava lá. Em junho, em agosto, em setembro, em outubro do ano passado. Então,
Não é ela entrou num bagulho bagunçado. Muito. Muito. Um lixo. E aí o pessoal falou, tá, mas tu não vai? Gente, como é que eu vou ir se quem tá denunciando ela é mais sujo que pau de galinheiro? Os mesmos que fizeram a denúncia contra mim na minha gestão eram os mesmos que estavam lá. Aí eu fico pensando assim, é a mesma coisa agora. Vamos supor, o prefeito de Porto Alegre é o pessoal do gabinete, que não está mais lá, que é outros hoje, mas eles ainda estão lá dentro ainda. Aí, eles vêm... Não, Ai, Paula. Aí, o que acontece? É a mesma coisa, eles vinham agora falar... Ai, porque... Ai, agora aqui que tá ruim. Mas já estava ruim o ano passado e nada aconteceu com eles. Eles saíram de lá livres. E por que tu acha Nada que aconteceu. quando fazem denúncia contra no caso, a questão pública, né? Por que tu acha que isso não vai para frente? E por que comigo, no meu caso, por que isso prosperou? Por que eles tocaram ficha? No teu ponto de vista, assim, No meu né? ponto de vista, olha, eu fiz tudo como manda a lei, tudo como manda o CRMV. Eu gabaritei, eu fui a única médica veterinária que gabaritou o Código de Ética de Medicina Veterinária. A única. O resto tudo foi conivente. Se tu é conivente, tu aceita a coisa lá e tu é conivente, vai ser conivente pro resto da vida. Se tu se vendeu pelo teu salário e aceitou aquelas coisas, tudo que aconteceu lá, pra mim tu vai ser conivente pro resto da vida e tu não dorme com a cabeça tranquila. Eu durmo com a minha cabeça tranquila, porque nenhum salário de médico veterinário me comprou. Entendeu? Mesmo sabendo que se eu fizesse aquilo tudo eu ia perder meu salário, e daí eu durmo super bem. Eu durmo bem, eles não dormem. Entendeu? Então, eu denunciei Paula pro CRMV e pro Ministério Público. Eles foram lá, constataram maus tratos, tem o documento, tem tudo. A prefeitura tinha 10 dias para mudar. Passou um ano, nada aconteceu. Aí agora, em março do ano passado, né? Em março de 2025, eles arquivaram. Eles arquivaram Eles simplesmente. constataram... Eles tiraram a constatação, eu não consigo entender. não é mais, agora não é mais. É que ninguém quis causar maus tratos. Tudo bem, tu pergunta pra alguém que atropelou uma pessoa, olha, querido, tu quis atropelar? Não, não quis. A pessoa vai dizer que quis. Agora, na visão deles era que ninguém queria causar os maus tratos, só que o que mais me aborrece maus tratos ali... culposo e maus tratos doloso. O que mais me aborrece ali, porque eu não denunciei voluntário. Eu sempre enalteci os voluntários. Sem voluntário, a gente não era nada. Aqueles animais não eram nada. Eles não... Quem eu denunciei? Que era o pessoal do gabinete, que era vereadores da causa animal, que era quem estava lá, que podia fazer, né, prefeito, quem podia fazer algo, porque até então o abrigo era da prefeitura. Não foram nem citados. E aquilo foi arquivado e tentaram pegar, tipo, voluntários, sabe? E aí eu fiquei enlouquecida. Eu falei, como assim? Ai, voltou atrás, arquivou, nada aconteceu, como é que volta atrás? De algo que foi constatado. É o que eu falo, assim, pra mim foi constatado, sim, e vai ser pro resto da vida, foi arquivado porque todo mundo se conhece, Paula, por isso que aconteceu o que acontece contigo. Eu te digo assim, eu não posso falar essa palavra, mas é uma palavra com M, hein? Aí, tu tenta denunciar, nada vai acontecer, porque lá dentro todo mundo se conhece, todo mundo tem o rabo preso. A vida é assim. E por que no caso, as denúncias que foram... Porque olha só, o período que eu estava à frente do bem-estar, foi lá Ministério Público, foi lá CRMV, Patran, vários órgãos, porque eu mesmo mostrava, toda vez que ia fiscalizar lá, eu mostrava essa realidade. Enquanto eu estava lá dentro, nunca chegavam lá, nunca pegaram nada. Daí eu saí de lá, 30 dias depois, fizeram aquela mega operação que destruíram a minha vida, estão tentando até hoje, de alguma forma, me enrabar mais. E daí, naquele momento, que eu já não estava lá 30 dias, deu aquela repercussão toda. Qual a diferença, Vivi? Pra gente, assim, tu que tá de fora. A diferença é o que fizeram comigo, Paulo. É que eu não me dobrei ao sistema, eu me expus. Tu não se dobrou, tu entrou lá. Eu digo assim, gente, pode colocar a melhor pessoa. A melhor pessoa. Ai, ela é maravilhosa, bota lá dentro, gente. Ou ela segue o sistema ou ela tá fora. Resumo, se tá lá dentro é porque já se corrompeu. Já tem um sistema lá, tu tem que seguir aquilo lá. Por mais que tu queira ajudar, fazer acontecer... Pode até fazer algumas tu coisas. Pode, né, mas tu só é chegar uma privado hora... de muitas coisas. Por exemplo, eu lá dentro não duraria um dia. Eu não duraria, um dia, uma hora. Eu ia ver e falar, o quê? Mas eu ia ser louca, eles iam me... Eu estaria morta, tu entendeu, Paulo? Não tem como. Tu tem que ser cego, surdo, cego, mudo, tudo para estar lá dentro, para te tentar ajudar um pouquinho, entendeu? Fazer uma tisquinha, né? Uma tisquinha. E aí eu acho que ali, no teu,
O que acontece? Tu pediu exoneração lá, tu saiu, não aguentou o negócio. É o que eu falo, assim, as pessoas falam, Vivi, tu não vai condenar ela? Um monte de pessoa denunciou ela, um monte de pessoa foi na internet falar, essa assassina. Eu tenho seguidores lá que te acham uma assassina. E eu sei que vai Beijo pra causar vocês, meus uma amores, polêmica. seguidores da Vivi que me odeiam. Vai causar uma polêmica eu estar aqui. Vai. Só que eu acho assim, ó. Desde o início eu sempre gravei stories falando. Gente, nunca. E olha que eu recebo denúncias de tudo que tu imagina. De qualquer órgão público, eles me tiram, né, pra me mandar, porque eles dizem que eu tenho coragem, que eu não tenho dinheiro pra bancar os processos depois. Se tiver algum advogado que queira ser o Não respaldo tem da Vivi, Não tem pra os ela grandão. poder abrir a Os grandão boca. não quero se meter, Paulo. Fiquei sozinha. Eu consegui uma seguidora advogada que quis abraçar comigo. Nenhum. Nem os grandão que tu conhece aí. Os dos advogados da causa animal, ninguém te apoiou. Não. É porque, na verdade, Não na quiseram. grande maioria tem viés político envolvido, Tem. né? Tudo É uma tá merda, ligado. Tudo tá ligado ali. Eu tô sozinha, de fato, Paulo. Eu tô sozinha. E aí, o que acontece? Ninguém nunca me mandou um vídeo teu. Falando para uma médica veterinária, assim como falaram para mim lá, ou tu faz isso ou tu é demitida. Porque eu sofri isso lá no abrigo. E eu falei, então não vou mais ficar aqui. Me levantei e fui. Tu entendeu? Foi pelo WhatsApp ainda. Eu falei, não aceito então. Fui demitida em 10 minutos. Agora, tu não ter alguém com celular no bem-estar que vai gravar alguém falando... Eu sempre falei para as pessoas, me mande algo, então, que a Paula fez. Agora, dizer que fez eutanásia, dizer que fez Imagina, isso... eu botei uma faca que na fez aquilo. pessoa. Um monte de gente disse que eu fiz um monte de coisa. Cadê as provas? Agora, o que eu disse tem prova. Aí... Só que eu tenho prova das coisas que te acusaram que aconteciam antes de tu estar lá. Então, pra mim, é muito doido isso, sabe? Quem tá ali te botando fogo na tua fogueira era quem tava lá o ano passado. Que as mesmas pessoas que estão te denunciando queriam que eu denunciasse aquele que tava lá. E agora mudou pra ti, sabe? E agora são tudo amigo. São tudo, sabe? E estão tudo lá festejando. Como é que alguém que tem uma ligação vai estar numa fiscalização? Tu não tem que ter ninguém Sim. que tem uma ligação que vai ganhar algo em troca ali fiscalizando. Uma bosta tudo isso. É uma bosta, Mas é um vamos sistema parar podre. de falar dessa gente. Tá, mas o que acontece? Quando eu descobri que iam te denunciar, eu te liguei, não te liguei? E falei assim, Paulo, é verdade isso? Eu não... Sério, tu fez tudo de eutanásia que estão falando que tu fez, daí tu pegou... Mas já tinha saído a operação, né? Quando já a gente tinha, falou. só que eu não tinha ainda, Aham. né, assim, tipo... Que daí que... Não, Não, eles foi queriam um que eu falasse. um vídeo até. eles queriam que eu fosse Que na tu internet tivesse gente e grande, que eu fosse aham. lá e te tocasse o pau. Aí eu cheguei em ti e falei assim, Paulo, é verdade isso aqui? Aí tu falou, a gente falou mais em termos técnicos, né? Tipo, de Sim. como funciona a medicina veterinária. Hoje, se vocês forem em qualquer clínica, tem sempre eutanásia, gente. E não é uma e nem duas. E isso eu posso falar porque todos os médicos veterinários, meus amigos, falaram, Vivi, se eles vierem aqui na clínica que eu trabalho, tem muito mais de 2 ou 3 eutanásias por Um dia. freezer com cães dentro Isso de tem saco em tudo preto. quanto é lugar. A gente precisa ter freezers com animais, né? Mas o que pra passa na manter. cabeça de uma pessoa que diz tem um freezer com saco preto? É que Com a gente bota em com perdão saco. da ironia. Queria que os cães estivessem num papel de presente embrulhado no freezer. Quando É eu fizer triste, mas é a realidade. Quando eu fizer meu hospital veterinário, vai ter que ter uns 5, 6 freezers, porque a gente precisa armazenar esses animais. A cremação não vem toda hora buscar. Às vezes esses corpos são doados para universidades, então tem dias certos para vir. A gente não pode colocar o bicho ali num canto e ele apodrecer e inchar. Sim, inchar. Né? Então todos eles têm uma identificação, tem tudo certinho dentro daquele Histórico, saco. né? Só que é num saco, gente. A gente não tem um caixão para cachorro, né? E Tem, aí... pode até ter, né? Se Sim, mas contratar não- os serviços aí, Memorial Pet, Sim, mas Crema não Pet. num Não lugar, no num órgão bem-estar público, que mas tu isso com tava, cão né? particular, né? Se lá no... Eles queriam que eu colocasse no lixo numa calçada, vocês imaginam, né? Num saco é uma glória. Tá no freezer e no saco é... É luxo, gente. Aí, tipo, é o que eu te falei, Paulo. Assim, um dia eu te falei que hoje em dia eu não confio em mais ninguém, eu confio num cachorro. Isso eu confio perfeitamente num animal. Um animal não trai ninguém, um animal não tem ruindade nenhuma, por isso que eu amo E eles. é por isso que tu tem esse grande projeto É. do Instituto Vivi Saldanha, que eu quero que tu fale um pouquinho, que eu já vi até alguns questionamentos de pessoas que são muito burocráticas, mas que na prática não fazem, comentando lá teu post. Como assim autossustentável, sustentável, sei lá eu? A pessoa te questionando,
sendo que ela só sabe fazer a parte burocrática da coisa e fica ali, isso e aquilo. Me conta, esse teu projeto nasceu por causa dessas frustrações, de tu ver a necessidade, de entender que o poder público não vai conseguir suprir essa demanda. Então, esse teu projeto, tu já tem espaço? Não. O que que tu tá atrás? Tá. Começou o projeto, porque depois que aconteceu isso na enchente, eu comecei a ver que eram muitas pessoas querendo, né, Quero. se aproveitar da causa, né? Tem muita gente boa que ajuda de fato os animais, mas tem muita gente que diz que ajuda e não ajuda. E a questão da USAV ali, que é de Porto Alegre, a questão dos Quer bem-estar, mais água? né? Não, Mas não. tem? As questões do bem-estar, eles atendem pessoas que têm CAD único, que são cadastradas, que são baixa renda. Então, elas têm direito a levar seus animais, tanto quanto protetores cadastrados também através da prefeitura podem levar para castrar, né, Sim. para fazer atendimento. Tem um número X por mês, enfim. A minha demanda maior, eu sempre, quando eu me formei, eu falei, eu vou trabalhar só para animais de rua, porque desde quando eu me formei, meus professores falaram, Vivi, tu vai perder teu CRMV, porque médico veterinário não pode trabalhar de graça. Tanto é que tu levou um susto quando eu te Isso falei. tinha que ser revisto, né? CRMV, por favor. Não pode. Existe uma legislação no Código de Ética de Medicina Veterinária que tu tem um valor mínimo que tu possa cobrar, né? Referente às tabelas que existem em valores, mas os únicos que podem prestar esse serviço são locais que são parcerias com o governo, prefeitura, Eu fui enfim. denunciada porque um card da Prefeitura do Bem-Estar saiu. Castração gratuita. Não podia. Não pode. Não pode botar a palavra gratuito, não pode botar desconto, não pode N fatores. Então as pessoas acabam, né, me crucificando, dizendo por que que tu não atende o meu cachorrinho, que o bem-estar tá fechado, a USAV tá fechado. Se eu te atender, eu perco meu CRMV. Então, eu estudei muito, eu tive professores maravilhosos que tentaram ver uma forma de eu não perder meu CRMV. Porque eu poderia muito bem dizer, olha, eu quero trabalhar de graça, mas não pode, existe uma lei que não pode. Enfim, eu sigo isso daí rigidamente, né? Eu atendo animais de rua e quando tem um tutor que não tem, de fato, condições de me pagar, e aí eu faço permuta. Isso pode, eu troco por serviços, né, dele, a gente faz tudo certinho. Sim. Então, ele me paga como ele pode e eu dou um preço no meu serviço e ele me paga com permuta e assim eu vou indo para não perder o meu CRMV e ajudando todo mundo. Mas o meu foco, 99% do meu atendimento é animais de rua, Paula. Por que de rua? Quantas fichas tem lá na USAV? Fiquei sabendo que tá uma média de 15. 15, agora 15, que é verão. Capital atendendo, liberando 15 15, fichas. tu tem que ir 15 pra lá animais. 4 horas da manhã com o teu animal morrendo. Com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo gabinete da causa animal, tá? Não me levem a mal. Mas 15 atendimentos é vergonhoso para uma capital. É vergonhoso. Eu nem sei o que falar. Mas aí o que que acontece? Aquelas pessoas coitadas vão pra lá, com aquela cadeira, o animal sofrendo, ficam lá na torreira do sol pra não conseguir. Durante o ano, 25 fichas, 20 para pessoas e 5 para protetores, né? Então, é aquela média ali, 25 animais. Se tu tiver a sorte de ser atendido, beleza. Só que são animais que têm tutores e que tem... Por exemplo, Paula, tu tem CAD único? Óbvio que não. Tá, eu também não tenho. Aí a gente passa por um animal atropelado na rua. A gente assume. Assume e paga uma clínica particular. Não tem como tu levar na USAV, nem eu. Eu não tenho credenciamento lá na USAV como protetora, no caso, para tentar conseguir uma E se dessas tu 5 quiser, eu fichas. te dar. Não, eu nem quero. Eu nem quero. Eu nem quero. Peraí. Pausa. Antes de falar do Instituto, eu só quero fazer uma pergunta que nosso tempo já está acabando. Que loucura foi essa abrir uma live na praça pública de Novo Hamburgo com o prefeito de Novo Hamburgo, sua doida Paula, barriga. Eu tento conversar com eles de boa. Eu sou uma pessoa boa, Eu sou Paula. uma pessoa Eu sou boa. uma pessoa. Eu tento conversar antes de ser a surtada. Ali eu burlei uma fiscalização inteira. Eu cheguei nele, aí consegui acesso a ele, fui no ouvido dele, Paula, e falei: olha só. Tem uma situação acontecendo, a cadelinha deficiente que colocaram com o carro da prefeitura na frente da minha casa. E eles tiveram Deram pé frio ainda de ser na frente da tua casa. e os vizinhos gravaram. A audácia de dizer que a cadela tá atrofiada daquele jeito, tudo calcificado, o carro passou por cima, então as pernas não tem mais nada de articulação, então ela precisa... Toda durinha. Toda durinha.
É um cachorro que precisa de tratamento o resto da vida. Aí, eles tiveram a audácia de falar que aquilo ali aconteceu do percurso do canil até minha casa. Não, é que eles acham que a gente... sabe? Eles acham que a população todas... porque tem os alienados que não vê a coisa, sabe? Muita gente vai lá falar, ai, mas tu tá defendendo os que tem partido político de estimação e político de estimação, que eu tenho pavor disso. Aí eles vão lá, ai, mas o prefeito tem tantas pessoas precisando de ajuda. Olha, na China come cachorro. Aí sabe o que eu falo para essas mulheres que me escrevem isso? Tem país como o Afeganistão que tu nem poderia falar. Toma! Entendeu? Graças a Deus a gente não tá na China. Graças a Deus eu tenho coragem de ir lá e cobrar de um prefeito. Ele apertou a minha mão, Paula. Ele falou, vou te chamar. Não fala nada. Eu vou te chamar, a gente vai conversar. Que eu falei, eu quero te ajudar aqui em Novo Hamburgo. Eu tenho planos, né, pra cá. Eu não quero nada de ligação com a prefeitura. Eu falei pra ele, não quero R$1. Sim, tu queria oferecer Eu o teu queria falar pra ele, serviço olha, voluntário. tá demais. Só na frente da minha casa tem 20 animais. Eu coloquei 14 pra dentro. Entendeu? Então, tipo, a gente precisa arranjar uma solução. Ele falou que ia me chamar. No outro, passou um tempo lá com outro cachorro acorrentado, que a prefeitura foi lá e deixou o cachorro acorrentado. Aí tu vê, se eu, Viviane, resgato um cachorro e coloco numa corrente e vão lá na minha casa, eu saio gemada. Agora, a prefeitura que lançou a lei, olha, não pode cachorro em corrente, nada acontece. Eles podem fazer. Olha o exemplo deles fazendo num bairro, né? Com as pessoas que não têm a mínima condição financeira. Aí eu fui lá, ele disse que era mimimi. Que o que eu falava era mimimi, mas eu enlouqueci, Paula. Eu sabia que ele estava lá embaixo daquela árvore de Natal. Eu fui lá correndo, abri uma live, tava a família dele. Quando eles me viram, eles começaram a recolher cadeirinha de praia. E eu, espera aí, com uma cadela deficiente. E eu, peraí. Não, vem cá ver o teu mimimi aqui. O mimimi dele me custa caro, Paula, porque eu não peço R$1 na internet. Eu tô pedindo agora para abrir o instituto. Às vezes eu preciso um Pet Medic, né? Um Pet Milk, desculpa. Olha, eu falando os nomes da clínica parceira. Aí eu preciso... As dívidas, Paula, olha aí. Aí o que Não sai da cabeça. Não sai da cabeça. Aí, tipo, eu peço pra uma medicação que eu não tenho, claro, né? Algum bolsa de sangue, é o que eu mais preciso. Então, isso eu abro ali pra pedir. Mas isso não tem problema nenhum seguidores pedir. que me ajudam. Mas eu não tenho ajuda. Assim, tipo, eu sustento aquele 32 animais que eu tô lá em casa hoje, cachorro só, fora as outras espécies, sozinha. Eu não ganho saco de ração, nada. Eu ainda tô fazendo o trabalho dele de graça, sem ganhar nada. E o cara vem me chamar de mimizenta. O que é mais difícil, sustentar 32 animais ou desviar das antas no caminho? Os cachorros é tranquilo. Os cachorros, se eu pudesse, Paulo, se eu tivesse dinheiro, eu ia pro meio do mato e resgatava tudinho. E nunca mais falava com essas pessoas. Nunca mais tinha que interagir com pessoas. Eu, graças a Deus, tenho um público muito bom, que gosta muito do meu trabalho. São pessoas assim, ó, independente da política, religião, tudo, eles conseguem entender o que eu falo, sabe? Não tem lugar, gente. Não, agora eu vou falar pro pessoal ali. Isso aí. Não tem lugar para levar cachorro de rua. Esse negócio de falar que tem bem-estar, que tem... Isso daí é para quem tem CAD único para ir lá conseguir atendimento. Os animais são de responsabilidade dessas pessoas que levam esses animais. O Instituto está aqui para arrecadar esses cachorros que vocês me ligam aí pedindo. Oi, tem um cachorrinho aqui de rua, tem que vir aqui pegar. Pegar tudo bem, gente. Tratar tudo bem. E depois, esses cachorros ficam comigo. É muito difícil conseguir uma adoção. Vocês têm que pensar que o Instituto precisa ser grande, porque tem que ter um hospital, um maior hospital. Vou te dar um exemplo, Paulo. Quanto vocês acham que foi gasto na USAV? Mais de 7 milhões, está na internet. Ou a construção? A construção. Quem fez a construção? Grandene. Que na época a filha dele, a Vitória Grandene, que é o nome do hospital, estudava comigo. Ela estudava comigo, ela era minha colega. Aí o que teve que fazer? Eles doaram para a prefeitura. O meu nunca vai ser doado. Olha aqui, prefeitura. Nunca, mas nunca. Por isso que eu quero conseguir sozinha. Eu nunca dou nada para a prefeitura. Alguém que ajude, né? Abraça esse sonho. Empresário, tudo bem. Agora, vim o pessoal dizer, Vivi, tu tem que conseguir ajuda de prefeitura, eu não quero. Aí eu tenho que doar para a prefeitura e vai ficar o ZAV que não funciona. Fica um elefante branco, Fica né? lá, funciona, atende 1, 2, 3. Aí o que eu falo, sabe, gente? É tão grandioso que eu quero fazer que com o valor da USAV, é o valor da USAV. Quanto custou? 7 milhões. Pesquisem na internet, gente. Tá ali, 7 milhões. Eu vou construir com 7 milhões algo muito maior e mais eficiente que a USAV.
Muito maior. E que daí é a minha parte que eu fico... A mesma mensagem que eu mando para ti, eu mandei para todas as grandes protetoras. E é algo que me chateia muito, sabe, Paula? Eu não consegui o apoio delas. Porque eu acredito que elas têm medo de perder o serviço delas. Só que não é que elas vão perder o serviço, ou o seguidor, ou isso, ou aquilo. Eu estou fazendo o instituto para quê? Autossustentáveis. Eu não posso fazer um instituto grande do jeito que é e com a quantidade de animais que hoje, se eu pegar um carro e dar uma volta na esquina, eu volto com 100 cachorros. Entendeu? Então, tipo, eu não posso fazer algo que eu vou depender de Pix. Hoje em dia é muito ruim, Paula, tu conseguir adoção. Tu sabe disso, doações. Então, eu preciso fazer algo autossustentável. Como vai ser autossustentável? Vivi? Só o hospital, eu vou atender todas as protetoras honestas. Honestas. Essas que... eu não quero nem Para aí perto. que eu vou contar, então. Não, Paulo. Honestas. Porque pra ser atendido lá no meu hospital tem que ser honesto, porque lá tem portal da transparência, coisa que ninguém tem. O Ministério Público pegou o teu extrato. Ordem judicial. O meu não precisa, o meu eu comuniquei eles antes. Ops, vou fazer um negócio aí pra tapar o furo Isso de é muito vocês. legal do projeto da Vivi, que ela disponibilizou o extrato das doações que ela recebe para que possam acompanhar e ficar uma coisa muito transparente e clara, porque Tanto hoje pro ainda entra Ministério- no teu CPF, né? Como ela não Isso, tem não ainda o não tenho dinheiro CNPJ, pra fazer ainda. então por isso da construção do Instituto Vivi Saldanha, que ela tem esse baita projeto. E vai ajudar muito o cachorro, Paulo. Vai ajudar. Por exemplo, é que eu sou médica veterinária, então eu tenho um conhecimento maior. Tu não é médica veterinária. Tu Sim. entende muita coisa, claro, porque tu tá ali na rotina, mas não é uma médica veterinária. Eu vejo assim, hoje eu internando em clínicas parceiras, por mais que seja baixo custo. É caro. É muito caro. Eu pago diária de uma gaiola vazia, sem uma gaze, sem nada. E às vezes aquele cachorro fica ali 2 meses. E eu tô pagando uma diária de cachorro sem nada. Sendo que se tu Então, tivesse estrutura, tu tem a Se mão eu de obra. tivesse essa estrutura, eu conseguiria. É o que eu falei para todas as protetoras. E olha que eu mandei áudios de 10 minutos. Falando, me apoia, eu vou te ajudar. Vocês estão todos os meses pedindo dinheiro para pagar as clínicas, que é 200, 300 mil reais clínica que elas têm que pagar por mês. Meu Deus. E daí eu falei assim, me ajudem. Olha, vocês estão gastando 100 mil, um exemplo. Com 100 mil vocês tratam 20 animais. Pois com 100 mil vocês vão tratar 50, 60 animais. Vocês vão tratar muito mais. Eu ajudando vocês a tratar esses animais, vocês vão me ajudar também, porque a protetora já fica com a responsabilidade de levar o animal para si. Eu só vou ter responsabilidade de ficar com os que eu estou resgatando, que vai ser um monte. Então, eu dando tratamento para elas podendo resgatar muito mais do que elas já resgatam hoje em dia, tendo um portal da transparência ali para as pessoas poderem ver, acompanharem o tratamento, eu acredito que as protetoras vão ter muito mais ajuda do que tem e ajudar muito mais. Imagina se eu falasse para ti hoje, olha, Paulo, o valor que tu pagou lá para internar aquele cachorrinho, tu lá no meu instituto, lá no meu hospital, eu trataria 5 igual A gente aquele lá. atravessa a cidade e leva onde for. Pois é isso. Vai ter endereço fixo, eu não preciso me esconder, porque eu prefiro que abandone lá na frente do que numa rodovia eu ter que ir lá depois Resgatar o todo cachorro e ter estrupiado já. Então eu prefiro que resgate lá, vai ter câmera, também já meto o processo, todo mundo que abandona é crime. As pessoas têm que começar a denunciar. As pessoas têm muito medo de denunciar. Ai, eu tenho medo de denunciar o prefeito, eu tenho medo de... Não precisa ter. Só tem medo de denunciar quem tem rabo preso. Rabo preso. Quem tem rabo preso fica em cima do muro e não se posiciona. Todas. Eu peço ajuda para todas as protetoras, Paulo. Todas me falam, ai, Vivi, eu não quero me meter nisso. Eu falo, por quê? Tu ganha alguma coisa porque tu diz na internet que tu não ganha. Aí eu não consigo entender. Entendeu? Aí, tipo, eu fico sozinha. E daí eu falo para elas, olha, eu vou te ajudar. Eu não vou te roubar. Tu tá entendendo? Eu vou te fazer um tratamento muito mais barato. Tu vai... A mesma coisa que tu consegue dinheiro todo mês para pagar tuas clínicas parceiras. Graças a Deus, um exemplo. Conseguia, né? Consegui. Agora tá muito difícil. Até... Mas tu vai voltar a conseguir. Aí Jesus. o que acontece? Essas protetoras sempre conseguiram pagar suas contas. Imagina tu conseguir pagar tuas contas e tu salvar muito mais animais. Aí tu fala assim, pra que tu quer isso, Vivi? Pra quando eu morrer, talvez... Um legado. Vamos dizer assim, daqui 100 anos não tem mais cachorro na rua. É um legado que tu quer deixar, né, Vivi? Eu quero. Eu acho assim, Paula. Não tem nada mais importante pra mim. Vou pedir para que tu deixe uma chamada para quem quiser te ajudar. Né? Hoje a gente está começando o nosso podcast, mas a gente sabe que
tem muita gente ali, tem muito olheiro ali. Tem Tem. muita gente que está olhando ali. Pode não estar ali curtindo, pode não estar comentando, pode não estar seguindo, mas eles estão sempre ali olhando. Então aproveita e deixa um recado para que, falando como te ajudar, né, na questão da tua rifa que tu está fazendo. Tá. Então tá, gente. Não tenho muitos seguidores. A maioria dos seguidores eu não tenho porque eu sou uma pessoa, né, que vou lá e cobro. Gente, não é que eu cobro por causa do partido político, eu sou A ou B, eu cobro quem tá lá e vou cobrar para o resto da minha vida. Vou cobrar para sempre, independente da pessoa que estiver lá. Pode estar o Papa lá, eu vou estar cobrando. É porque é a pessoa que tem lá. Então, gente, por favor, quem quiser ajudar a mudar a realidade desses animais de rua, eu abri uma rifa, comuniquei ao Ministério Público, vai ter extrato público de tudo, o local vai ser gigantesco, autossustentável, no qual vocês nunca vão precisar me ver na internet pedindo dinheiro para manter aqueles animais. Vou conseguir ajudar todas as protetoras honestas que quiserem continuar ajudando os animais. E eu quero, gente, deixar esse legado. Quando eu não estiver aqui, vai ter outra pessoa continuando isso. Então, me ajudem. Eu já faço tanto. Se me perguntar qual é a tua retrospectiva, eu vi tantas protetoras postando. A minha retrospectiva, no final do ano, eu salvei 1.000 animais. Eu não sei, eu acho que eu salvei mais, Paula. Porque eu atendo de graça 24 horas por dia. E não fica somando isso. Eu sou médica veterinária, tu imagina, eu recebo mensagem assim, só tem tu. Se tu não for, porque animal é atropelado, não é durante o dia, durante a noite, num sábado, num domingo, esses locais trabalham em horário comercial, fecham sábado, domingo, não tem internação, não tem local de isolamento. Então, sobra para mim, então eu atendo 24 horas essas pessoas que me chamam. Pelo Brasil afora e até fora. Então, se eu fizesse uma retrospectiva, vive quantos animais tu salvou? Milhares. Só que eu não tenho tempo para ficar com o celular na mão e nem divulgando a imagem da pessoa que está me pedindo ajuda. Então, me ajudem, porque lá no Instituto vai ter câmeras 24 horas. Vocês vão acessar, acompanhar 24 horas em tempo real, porque lá não tem pilantragem. Não vai ter pilantragem. Lá todo mundo vai acompanhar tudo que está acontecendo, a vida real, que é num abrigo. E extrato público. Cobrem isso daí de todas as protetoras. Extrato público. Quem não quiser colocar extrato público, e outra, vão ali no meu Instagram e olha. Protetora que eu não estou seguindo, político que não estou seguindo, pode ter certeza que está dentro dessa máfia aí que eu falei. Pelo amor, até eu vou olhar. Não, eu vou falar. Perdoar, igual a Paula falou que eu tenho que perdoar, jamais, gente. Eu quero um dia ter o Instituto, ser muito grande, porque respeitado eu já sou. Eu entro nos lugares, vocês baixam a cabeça ou nem deixam eu ir. Então, a questão é o seguinte. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Quando eu saí, foi 42 vidas que eu perdi lá naquele abrigo por negligência de vocês. Sei o nome de vocês, vou morrer sabendo o nome de vocês e vou rir o dia que vocês caírem. E vocês vão ter que me engolir, porque eu vou fazer o maior hospital que existe no Rio Grande do Sul. E é isso, Paulo. Obrigado por tu ter deixado eu falar essa coisa que tava engasgado, sabe? Eu tenho ódio dessas pessoas, porque elas mataram muitas vidas. Limpa o coração primeiro, Vivi. Não consigo, e eu acho que é isso que me deixa forte e me deixa querer ir, sabe? Porque eles me privam de muita coisa, Paula. Hoje, se tu me perguntar assim, quanto tempo tu não sai de casa desde a enchente? Eu e meu marido, a gente nunca mais saiu de casa junto. A gente nunca mais dormiu na mesma cama junto. A gente dorme em locais separados. O segundo andar na minha casa é um hospital. Eu nunca saí. Eu fui... desde a enchente até agora, eu fui no show da Leila Moreno, que eu ganhei um ingresso, que eu fui, foi a única vez que eu saí. Que eu saí sem ir numa vila, sem ir numa comunidade levar tratamento. Porque ela me conseguiu os 18 mil reais lá de vacina, que a prefeitura falou que foi ela, foi a Leila Moreno do Altas Horas que comprou, que pagou a Vetlog aqui. E eles tiveram a audácia de falar que foram eles que sabe, essas coisas, isso me acabou comigo, né? Sabe, Paula? Acabou o emocional comigo. da gente fica abalado, E né? eu queria ter dinheiro, sabe, Paula, pra falar assim, ó, quer saber, gente, igual o Felca fez? Isso, essa pessoa fez isso, essa fez isso, essa... O que vai adiantar nada? Eles estão lá ainda, rindo da minha cara. Então, eu vou salvar os animais e deu. Vou fazer o que eu quero fazer. E eles vão ter que me engolir, tentar me derrubar, não vão. Amém. E é isso. E eu tô contigo, assim. Então, é o que eu te falei desde o início, Paula. A verdade sempre vem à tona. Eu nunca te crucifiquei na internet, porque eu nunca tive prova.
E tu sempre me atendeu. E todos os animais que eu mandei de pessoas... Porque eu faço isso, gente. As pessoas me mandam que tem tutor e eu não posso atender porque eu perco meu CRMV de graça. Eu procuro a cidade que ela mora e procuro um bem-estar ou um hospital público. E quantos da cidade de Canoas eu indiquei para ir lá que tinham um CAD único e foram? Teve patinha amputada, teve castração, teve piometra, teve doenças de pele. Nenhum me retornaram dizendo que queriam eutanasiar. Então, eu acho uma coisa muito louca isso que está acontecendo. Se um dia for verdade, tu pode saber que tu vai ter a maior inimiga do mundo, porque tu sabe que eu luto pela vida de cada animal. Isso eu te falei nos teus olhos. Falei, Paula, espero de verdade. Cheguei até me... Espero de verdade que isso tudo seja mentira. Eu espero que tu prove aí e detone eles, assim como eu vou morrer para detonar todo mundo daquele gabinete lá e aquele prefeito. E todos os outros prefeitos. Porque agora eu vou para cada cidade e é um prefeito. Mas é que não dá. Eu vou cobrar de quem? Vou cobrar dele, Tá certo. Paula. Tu tá certa, Vivi. A gente olha, é uma loucura, Eu tô mas trabalhando tu de graça. tá As pessoas que pegam e ficam bajulando eles, Paula, eu falo assim, do que tu trabalha, meu querido? Ah, sou mecânico de carro. Tá bom, então conserta o carro de toda Porto Alegre de graça, vê se tu vai gostar. É o que eu faço 24 horas. Só que eu lido com vidas, é perdas. Eu não tenho dinheiro para sair internando. É caro uma clínica para mim. Hoje eu devo 6 mil para Paola, mais 21 mil na Pet Medic, mais as cremação, eu tô toda endividada. E o pessoal não vê isso. Pessoal, então, nesse Late que te escuto, foi com a Vivi. E eu vou deixar um pedido aqui para quem também acompanha o trabalho do Instituto Paula Lopes. A gente está há 25 anos aí fazendo esse trabalho de levar atendimento para os animais, as pessoas de baixa renda, auxiliamos alguns protetores. Que vocês possam estar também olhando esse projeto da Vivi, que vocês possam estar acompanhando as redes sociais dela, olhando ali o quanto ela se expõe sem ganhar nada, acaba criando inimizades, comprando brigas que ela podia muito bem estar trabalhando, fazendo a parte dela, como a grande maioria faz, sem se expor. Então acompanhe, quem quiser ajudar a Vivi, tá aí, né, eu sempre digo que aqui é a Causa Animal sem maquiagem, sem filtro, e esse espaço é para isso, Vivi. Pode ter Sempre que tu certeza. precisar ter voz, a gente está aqui para isso. Quando eu abrir o instituto, eu sei que eu vou conseguir. Vai. Eu sei que eu vou conseguir. Vai ser grande. Tu pode, portas abertas lá. Paulo. Obrigada. Tu, 15ª ali, que eu sei que vai quando eu preciso, foi atrás da Francisca. Tu me ajudou com a Francisca. Como é que eu vou condenar alguém que salvou algo que alguém queria fazer uma eutanásia, que te condenaram a fazer uma eutanásia? Era tão simples tu ter dado um fim na Francisca que eu nunca ficar sabendo. Ou não ter ajudado. Sabe? E hoje em dia eu sei que ela tá muito bem. E essas pessoas que querem saber da Francisca foram que votaram lá para eutanasiar. Chupa, ela tá bem. E esse foi mais um Late que eu te escuto. Até a próxima, pessoal. Beijo. Ai,